pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Poema e a gente tá aqui para uma leitura do momento de vocês agora. Tô sentindo assim, vai ser uma leitura um pouco diferente, tá? Porque a gente não vai falar só tanto de processos internos. Eu tô tendo um sentimento de que a gente vai fazer uma leitura meio que de karma, né, do que vem de acordo com as escolhas que você tomou até agora. Tem uma coisa assim meio diferente das outras leituras que a gente faz. Lembrando, né, que nada é pré-determinado, tudo depende do que a gente está fazendo aqui agora. Mas tem uma coisa assim, parece que de coisas que estão para chegar. Mas de qualquer maneira tá falando sobre o seu momento agora. E uma outra coisa é que eu senti de a gente fazer uma leitura meio diferente, assim. A gente vai tirar tudo na hora, tá? Eu embaralhei tudo já aqui, mas antes eu tive um sentimento de tirar aqui na hora com vocês, tá? Então, cada deck é um monte, né, de escolha. Então, você pode escolher tanto o deck quanto a pedra, eu já vou mostrar pra vocês. Então, você pode escolher aqui o grupo 1, que é The Good Tarot, que é esse tarô aqui. Ou você vai escolher a Selenita, vou deixar aqui em cima. Grupo 2, Tarô das Musas ou a Turmalina Negra, tá? Deixa aqui. E aí, o grupo 3 é o Rider-Waite-Smith, né? Tarô. Ele é um tarô mais tradicional, ele não é temático. Enfim, ele é mais tradicionalzinho, assim, por assim dizer. Com a pedra de Arcanjo Miguel. Então, tomem aí seus tempos para fazer as escolhas de vocês. Se vocês precisarem, vocês pausam o vídeo. E aí eu vou começar com o grupo da Selenita. Eu vou tirar as caixas, tá? Eu vou deixar só as pedras para vocês se identificarem com as leituras. Porque fica mais fácil aqui pra gente se organizar na mesa. Eu também já não tenho muito espaço. Eu vou deixar assim aqui no cantinho, tá bom? Então, pra quem escolheu o The Good Tarot, vamos lá, o A Selenita, grupo 1. Vamos lá ver energias principais, o que vem no campo de vocês, o que vem no campo de quem escolheu o grupo 1. Tá, gente, essa aqui é uma carta meio feia. Eu não vou deixar ela aqui em vista, porque pode ser que o YouTube não goste muito, tá? Vamos lá, mais uma. E um 10 de espadas. Então saiu aqui por dizer um 8 de espadas e um 10 de paus. É como se você estivesse num momento agora vendo como se a sua situação atual não tivesse saída, sabe? Uma coisa assim meio de que eu tenho que carregar mesmo tudo que é dos outros nas minhas costas. E é isso, vai ser uma coisa horrível, eu me sinto presa, eu me sinto quase que num filme de terror. Porque parece que tudo recai sobre as minhas costas, tudo é às minhas custas e você fica sonhando com essa realidade melhor, né? Vamos entender. Ó. Aqui caiu a carta da autodisciplina. Só vou subir pra caber. Autodisciplina. Então, é como se você tem tentado, né,
se disciplinar, mas num sentido de eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso cuidar mais dos meus ideais e do que eu entendo que é importante para mim. Então você está fazendo esse trabalho de, você sabe, né, que tem uma tendência de as outras pessoas de alguma maneira deixarem muitas coisas nas suas costas e isso de alguma maneira acaba muito com a sua energia. Você tem tido essa autodisciplina de tentar planejar uma maneira de como sair dessa situação. Tarô, o que vocês têm para dizer para a pessoa que escolheu vocês? 5 de ouros. Nossa. Um as de copas. 4 de ouros. Sabe o que está sendo falado aqui? Que você tenta dar para essas outras pessoas o amor que você gostaria de receber, né? Tem um livro, The Perks of Being a Wallflower, que é em português As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky. E aí ele fala assim, né? Um professor fala pro personagem principal no filme: a gente aceita o amor que achamos merecer. E aqui tem uma coisa de você quer tanto ser amado, né, ou amada pelas outras pessoas, que você acaba carregando as responsabilidades deles ou delas nas costas. Então você dá tanto amor porque você queria tanto ser reconhecido, ser visto ou vista como importante, que você... Para algumas pessoas, eu tô até falando de pessoas que criaram rotinas aqui de cuidado com as outras pessoas, sabe? E aí vocês se abandonaram. Então, eu posso estar falando com pessoas que tiveram... quando a gente fala aqui de abandono, eu tô falando de abandono numa noção de uma ferida da alma. Então, pode ser que de fato isso pode ter acontecido com você, como você não aconteceu assim, literalmente, mas você sentiu que em algum momento alguns dos seus cuidadores principais te abandonaram. E a gente tá aqui só para saber dessa informação? Não, a gente tá aqui para que você aplique isso na sua vida e você entenda que você tá, digamos assim, que adotou um padrão de comportamentos com essas pessoas para que você se sinta amado, para que você não seja abandonado ou abandonada de novo. Então você carrega o mundo nas costas. E aqui é como se tivesse uma coisa assim de falta de alto valor, sabe? Você se vê de uma maneira tão... tem uma baixa estima aqui, tem uma desvalorização, uma autodesvalorização muito grande. Então é como se você precisasse parar, né? E refletir, olhar e falar assim, poxa, peraí, né? Esse amor que você está tentando dar para os outros, isso tudo que você sonha receber, se você desse para você mesmo, o que poderia ser a consequência, né, disso? Uma necessidade aqui de olhar para isso. E aí, para quem quiser estudar mais, vocês podem ir lá, né, procura na internet, tem audiobook das 5 feridas emocionais da Lisa Bourbeau, e vocês podem encontrar mais coisas lá sobre abandono e o que isso causa. Então, o que é importante? A gente só saber o que aconteceu? Não, a gente precisa entender como a gente está aplicando essa ferida na nossa vida. Porque a gente precisa modificar esse padrão de comportamento. Pra quê? Pra que a gente possa viver de uma maneira mais leve. Pra que a gente consiga alcançar o que a gente quer. Então, esclarece pra mim esses 5 minutos, por favor. Ó, a torre, a fragilidade. E aí, tá falando assim da quebra, né, desse padrão de abandono, que de alguma maneira, não sei se você tá já nesse processo de ver, de entender essas coisas internas pelas quais
você não estava olhando e você estava tendo esse comportamento com esses seus relacionamentos de vida e você se arrepende de ter feito tanto por essas outras pessoas. E aí tem uma coisa assim que é como se fosse não se culpe, tá? Por isso que você fez, porque era a maneira que você sabia e sem essa sua pessoa, essa sua versão do passado, você não teria chegado até aqui, até essa consciência que você tem hoje. Então eu não sei se vem, para alguns ainda vem, tá vindo, tá no caminho, está acontecendo essa torre, essa quebra, essa percepção dessa consciência limitada que vocês tinham para essa expansão, tá? E aí pode ser que em algum momento vocês se arrependam, enfim, mas eu vou falar como se tudo aqui já tivesse acontecido. Aí se você precisar voltar nesse vídeo, você volta, você assiste e guarda com carinho, porque são informações muito importantes que tem aqui pra você, tá? Vamos lá, histórias pra mim, 4 de hoje, por favor. Ó, a domesticidade. E tem até algumas pessoas aqui que se apegavam, que tentavam fazer para os outros tarefas de casa, né? Lavar louça, você pega responsabilidades, e aqui pode ser que para alguns sejam de pessoas da sua família, então você busca essa aprovação, busca esse amor dessas pessoas da sua família. Para alguns, a gente está falando de amizades, de pessoas que não tem nem laço nenhum de sangue. Você faz muito. Ajuda a cuidar de filho, ajuda a cuidar de irmão, ajuda a cuidar de pai e de mãe. Eu não estou falando aqui que a gente não pode ter amizade, que a gente não pode ter empatia, que a gente não pode apoiar as pessoas. Não é isso. Eu estou falando que você deixa de fazer para você para fazer para os outros. E aí aqui tem que ter uma regra de se entender, né, antes de tudo e qualquer coisa, que é: antes de você fazer pro outro, veja se você tem isso, veja se você tá bem, né? Tá me vindo um exemplo, não sei se tem alguém aqui que segue, e não tô falando que precisa seguir, mas é só para vocês entenderem. No espiritismo, as pessoas que dão passe, né, que aplicam os passes energéticos, na verdade, dizem que são só canais da energia que vem dos planos superiores, mas independente disso, a pessoa precisa estar bem para aplicar um passe, porque pode ser que algum tipo de impregnação energética, alguma energia negativa que está na pessoa porque ela não está bem, passe para essa outra pessoa. Então se pede que quem não está bem, que não vá fazer esse tipo de trabalho, tá? Só para vocês entenderem. E aqui eu tô falando de energia, não é nem de nada físico, emocional, mental. Eu tô falando de questões energéticas, né? Claro que a maneira como a gente se sente, como a gente pensa, influencia em tudo na nossa vida. Mas eu tô falando assim de uma doação energética primeiro. Então, como é que eu faço algo que eu não tô bem, a minha energia não tá boa para passar alguma coisa aqui como um canal? Como é que eu vou fazer essa doação para outras pessoas? Não dá. Então tem uma necessidade aqui de se voltar para você. Tudo isso que você tenta dar para os outros, dá para você mesmo ou para você mesma. Vira esse espelho. Olha para você no espelho. Tem essa autodisciplina de pensar, tá, tal pessoa precisa de ajuda, precisa de olhar, não sei o que tem, mas peraí, eu tô bem para fazer isso hoje? Não, eu tô com as minhas necessidades cumpridas. Tem até aqui uma questão de alguém achar que isso é egoísmo, mas você não vê o quanto você se desgasta, tá? O quanto você tá perdendo de vida, de tempo de qualidade, de autoobservação, o quão valioso é teu tempo, o quão valioso você é para se doar para os outros. Você não entende, você não consegue ver isso. E você precisa ver, tá? Porque enquanto você não vê o seu valor, o que é pra você não vai chegar até você, né? Porque a gente só chegam as coisas que são pra gente quando a gente se valoriza. Porque senão, aquilo que era pra gente acaba se tornando mais um ou mais uma das coisas pequenas e ruins que a gente passa, porque só que aqui seria no sentido de algo que chega e você não sabe aproveitar, porque você não se valoriza. Tá? E aí, para quem não entendeu, né, precisa colocar esse óculos de autovalorização, pensa, reflete que você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Eu não vou explicar, tá?
Então vamos lá. Conselho final. Conselho final, a pessoa escolheu Selenita. Ó, tá, caiu ao contrário, tá? Tá escrito assim: você está para brilhar. Então, aqui fala pra mim de um potencial que você tem pra brilhar. Vou deixar ela de pé. Só que você não tá brilhando porque você tá doando essa luz para outras pessoas que não estão aproveitando disso, que não estão. É como se fosse assim: são pessoas que estão desperdiçando a sua luz. Então, é como se fosse assim: você precisa proteger a sua luz, entender a sua luz. Que você estando com ela acesa, você vai iluminar quem precisa. Você não vai precisar doar ela pra ninguém. Você já vai estar doando por manter ela acesa, tá? Então, o pessoal que escolheu Selenita. Peraí, deixa eu pegar a caixa. The Good Tarot. Mensagem aqui foi pra vocês, foi essa, tá bem? Eu espero que fiquem todos muito bem. Precisar, volta. Aqui a mensagem, internaliza. Respira fundo, escuta de novo se vocês precisarem, porque é uma mensagem muito profunda e aqui eu não sei pra quem é, mas é muito necessário. Aqui é um puxão de orelha, gente, mas é porque vocês... É como se vocês de alguma maneira estivessem aqui desacreditados um pouco, né, na vida. Nossa, mas acontece coisas boas para outras pessoas. Aí aqui pede, acontece, mas observa como anda o seu autocuidado. Você precisa pensar nisso, tá bom? Então vamos lá. Limpando aqui as vibes. Uau! Pra quem escolheu essa pedra, a mensagem foi essa. Beijo grande. Até logo. Tchau, tchau. Ui. Vamos lá. Pra quem escolheu Turmalina Negra ou Tarô das Musas, vamos lá. A gente vai começar agora a leitura de vocês. Vou deixar ela aqui. A gente vai conversando. E aí, galerinha, espero que vocês estejam todos muito bem. A gente vai ver o que tem aqui nas energias de vocês. Eu pedi só um pouquinho de paciência que eu preciso tomar água. Aí, valeu. Vambora. Vamos lá. Epa. E vem. Enforcado. Eita! E a carta da morte. Então tem alguma situação aí que de alguma maneira estava prendendo vocês, ou vocês estavam se prendendo nela, de alguma maneira vocês estavam suspensos nessa situação e não conseguiam se tirar, tá? Então pode ser que vocês estivessem num período de grande aprendizado, eu tô vendo isso especialmente aqui nessa carta, e vocês tiveram despertares, né? E são esses despertares que estão fazendo com que alguma coisa finalize. Alguma situação, algo que estava já... Tem uma coisa de que algo que estava um tempo... Tem uma coisa de fachada aqui, de que se manteve de fachada, mostrando para as outras pessoas de uma maneira, mas por dentro não tinha nada, né? Porque a gente pode estar falando de um relacionamento, de um trabalho que as pessoas viam como de muito sucesso, mas que estava te desgastando muito. Vai ser diferente aqui para cada um, tá? Vamos lá. O que mais? Olha só, atividade física. Puxa isso mais pra cima.
vocês verem. Atividade física. Nossa, que mensagem muito específica. Então, sabe quando eu vou me falar o que tá vindo aqui na minha cabeça? Tem uma coisa de, por exemplo, eu vou frequentar um lugar, frequento esse lugar porque é um lugar que é muito bem frequentado, as pessoas falam bem de quem vai lá, ou julgam a pessoa numa situação financeira bem, e eu quero me ver, quero ser visto ou ser vista assim. Só que é como se você tivesse uma oportunidade de ir num outro lugar que não é tão frequentado assim por pessoas que digamos assim, tem condições financeiras tão boas, mas que é um lugar que acolhe, que você sente acolhimento. Então é tipo assim, esse lugar você não tem status, você cria outras conexões. Você não tem um status que era estar nesse outro lugar, nessa outra academia, por exemplo. Mas é um lugar que você se sente bem de estar. E você está fazendo o que você precisa, que é essa atividade física. Então, é como se estivesse falando assim, olha, o importante não é a capa, é o livro que você está lendo, é o conteúdo que tem ali dentro, é o pra quê, né? É a temática, o que você está aprendendo com isso, o que você está ganhando aqui no benefício de autocuidado, tem essa coisa também com você. Não é o que as outras pessoas estão dizendo, o que as outras pessoas pensam, é o quanto isso está te fazendo bem, tá? E aqui tem uma coisa de que essa outra coisa, né, que acabou anterior, que era onde você era bem falado por pessoas de fora e tal, era um lugar que você se sentia muito inseguro, muito insegura, e não se sentia bem de estar ali, né? Você ia pelo status que você recebia, mas você não se sentia bem de estar frequentando aquele lugar, digamos assim. E quando eu falo lugar, eu posso estar falando de pessoas, de situações, de relacionamentos, eu posso estar falando de qualquer coisa, tá? Vai ser diferente para qualquer um. Eu sou um exemplo aqui de academia para vocês entenderem, para ficar mais ilustrativo. Vamos ver aqui. Então, Tarô das Musas, o que vocês têm para dizer? Pessoal que escolheu dois, negro, Tarô das Musas, que eles precisam saber. 4 de vozes, 4 de espadas. Olha só isso que lindo, 6 de copas e 10 de paus. Então tava muito pesado, né, vocês frequentarem esse outro lugar. E é como se nesse lugar novo vocês conseguem descansar, vocês conseguem se reconectar com vocês mesmos. Né? Vocês conseguem ter sabe, uma alegria de estar ali, uma coisa que às vezes você nem sabe de onde vem, mas que bom que eu tô aqui, como se você estivesse entregando esse peso para as outras pessoas. Quem quiser ir lá, que vá. Quem quiser ser visto nesse lugar, que seja. Quem quiser ser julgado como muito rico, como muito bem visto, com um status legal na sociedade, que seja, eu vou ficar aqui, porque é aqui que eu tenho minha paz de espírito. Então eu tô falando com pessoas aqui que, se ainda não descobriram, estão para descobrir o que é paz interior, tá? E o que é verdadeira conexão consigo mesmo ou consigo mesmo. E tem um período aqui de desestresse, tá? É como se vocês estivessem muito estressados por estar nessa situação. É como se vocês estivessem soltando, desapegando desse estresse por causa de um acolhimento que chega, tá? Vamos supor dessa academia nova, por exemplo. Parece pra mim 4 dias de espadas, por favor. Ó, a evolução. Vou deixar assim.
vocês mantinham, né, um padrão de pensamento muito... Como que eu vou explicar isso? Uma mente muito ativa. E aqui não é muito ativa no sentido de pensando coisas boas, de estar com a cabeça ativa, com o cognitivo bom. Não, aqui eu tô falando de uma mente muito ativa e estressada, tá? Levando aqui quase que tem uma beira aqui de um burnout, de alguma coisa assim, ansiedade, tem muito estresse, muito estresse. E vocês estavam desconectados dessa essência de vocês, e é muito interessante porque vocês fazendo novas conexões, né? Não sei explicar, pode ser que alguém chegue, que você conheça alguém, que te diga alguma coisa, e não é nem que, vem que eu vou te mostrar, não, alguém que comente alguma coisa com você e você vai atrás de entender. E é como se fosse assim, a maneira como você se relaciona com o mundo. E aí quando você vai atrás de entender isso, você entende que você está totalmente desconectado ou desconectada da tua essência, que você está vivendo algum tipo de situação por status, você está no mundo vivendo alguma coisa pelo que os outros vão julgar de você e não porque você é, entende? E aí é como se vocês, aceitando esse acolhimento dessa nova situação, vocês evoluem no sentido de eu vou me conectar com a minha essência. E é dessa maneira que eu vou iluminar o mundo. Tá? É uma mudança muito positiva que está chegando aqui para vocês e que vai sentir, né? Vocês vão sentir uma leveza maior de vida, de viver. Está sendo mais leve viver minha vida inteira. Parece que eu fui acolhida por uma pessoa, por um grupo, por um lugar, aqui independe. E com esse acolhimento eu vejo a vida com outros olhos, eu consigo me sentir leve na vida, como se todo esse estresse aqui vai embora, você começa a ver um sentido novo na tua vida, tá? Nossa, que leitura lindíssima. Vamos ver com o conselho final. Conselho final, grupo 2, pra quem escolheu a casa dos músicos, energia negra, grupo 2, conselho final. Olha só o que saiu aqui. Deixe ir, enterre. Então, tudo isso aqui que era por status, todas essas percepções de status, tudo isso aqui que era importante para vocês, deixa isso para trás. Porque você está se reconectando com a sua essência. E é isso, deixa, enterra, esquece que tá lá, né? E é interessante porque saiu aqui a carta da morte, aqui a carta do caixão, né? Uau! E aí tem essa coisa aqui de viver em paz consigo mesmo. Então tudo que tira essa sua paz, que te desconecta da sua essência, deixa pra trás, tá? Não tenho nem muito mais a dizer. É isso, pessoalzinho que escolheu aqui. Turmalina Negra, grupo 2, Tarô das Musas. A mensagem aqui pra vocês foi essa, tá? E feliz, né? Porque é uma mudança muito positiva que chega. Enfim. Espero que fiquem todos bem, pessoalzinho do grupo 2. Espero que fiquem todos muito bem. Beijo grande de poema. Nossa, até. Pessoal que escolheu a Pedra do Arcanjo Miguel, vou deixar aqui o Rider-Waite. Vamos lá. Sargento, pessoal escolheu o grupo 3, a Pedra do Arcanjo Miguel, pelo Rider-Waite Smith. O que vocês têm
de ouros. Rainha de paus. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá. É como se vocês estivessem trabalhando na autoconfiança de vocês, né? E é muito interessante porque vocês estão num trabalho aqui tão profundo, tão afincado de entender o valor que vocês têm, que e de alguma maneira no passado isso foi tirado de vocês, né? Mas é como se o pessoal que te guarda de alguma maneira tem te ajudado a perceber isso que foi tirado, né? Esse valor que foi tirado de vocês, às vezes até de uma maneira meio passiva-agressiva, sabe? De pessoas que falam, não, mas nem é tudo isso, não, a gente nem é tudo isso no mundo. E de alguma maneira te faz perder esse valor que você tem, mas que alguém aqui que gosta de diminuir as pessoas te fez acreditar que não, tá? Vamos entender melhor isso aqui, por favor. Mas é lindíssimo, porque vocês estão fazendo um trabalho assim muito bonito de autovalorização, de autoamor, de entender no que vocês acreditam, o que inspira vocês e por que isso também é importante. Criatividade. De alguma maneira, o que vocês criam, né? Falando aqui, talvez você não considere essas coisas que você cria, suas criações, é uma coisa assim de originais, de autênticas, de não tivesse considerado essas criações como importantes, como algo que poderia fazer sucesso. E aqui diz também muito de relacionamentos abusivos, relacionamentos que trouxeram perspectivas negativas para a vida de vocês e que hoje vocês entendem isso, mas que de alguma maneira se enraizaram crenças falsas, né, dentro de vocês em relação a isso. Só que vocês estão nesse processo muito importante de reavaliação disso. Por que eu não devo acreditar nisso, entendendo qual que é o seu valor, enfim. Já aí, se eu falar mais coisa, eu tô repetindo. Preciso tomar uma água, gente, peraí. Vamos lá. Então, o que o tarô de Rider-Waite-Smith tem para dizer para as pessoas que escolheram o grupo 3? Por favor. Olha a roda da fortuna, a estrela, uia, e o as de copas. Gente, que coisa lindíssima. Então, vocês de fato estão virando essa chave. É interessante porque aparece aqui um 8 de ouros, né? Que é como se fosse assim, eu estou no meio do trabalho, mas as pessoas já estão começando a reconhecer. E tem uma percepção que a gente tem, às vezes, de que a gente precisa ter finalizado um trabalho interno pra gente virar, pra gente mudar de ciclo, né? Só que essa leitura, ela traz uma percepção pra mim muito importante. Que é o seguinte,
você vai continuar se curando, entendendo seu valor pelo resto da sua vida. Não é uma coisa que você vai entender hoje ou amanhã. É uma coisa que você vai precisar entender todos os dias. E você já chegou nesse ponto de que você faz esse trabalho diariamente. Uma coisa que já tá ali, tá latente em você. Você sabe que é como se fosse assim, você já tem um olhar que é necessário para conseguir ver isso em você. E ter um discernimento, vamos dizer assim, para não ficar muito complexo. E por isso tá virando, esse ciclo ele tá virando. Pode ser que você tenha passado muito tempo nesse ciclo, ou você está desde 2017. Para alguns, até 2027, vocês vão estar ainda nesse trabalho interno, tá? Ainda tem muita coisa para ver para alguns, mas para a grande maioria aqui que eu tô falando são pessoas que já começaram esse trabalho há muito tempo, por causa de situações passadas muito dolorosas, tá? E aí a vida tá trazendo uma bênção, é como se a espiritualidade estivesse trazendo algum tipo de gratificação, de recompensa, pelo trabalho que vocês fizeram, porque e não é nenhuma coisa assim de olha, toma porque você merece, não. É uma coisa assim de você mudar o seu padrão de comportamento, entender o seu valor e eu não aceito qualquer coisa, que as outras pessoas vão começar a te notar assim também. Que você é uma pessoa que não aceita qualquer coisa. Que você é uma pessoa que precisa ser respeitada, que precisa ser amada, porque você se ama, você se respeita, você se valoriza. E tem uma bênção aqui que a vida está entregando para vocês. Então, vocês estão nesse processo de autoamor, de autovalorização, e alguém vai começar a ver vocês assim também. Não sei aqui se é nova amizade, se é alguém que chega na vida, nos caminhos de vida amorosa de vocês, mas tem essa coisa assim de um presente da espiritualidade chegando por conta de tudo isso que vocês trabalharam em vocês até agora, tá? Porque aqui a galera já passou por uns maus bocados, viu? E é interessante porque vocês não veem isso chegando, vocês estão apegados a um olhar do passado, de que por mais que eu faça esse meu trabalho, já foi tirado muita coisa de mim. Então eu tô contente aqui de conseguir estar fazendo esse trabalho interno. Pra mim já é muito bom, é ótimo. E vocês não estão vendo isso que tá chegando, vocês estão olhando pro trabalho interno de vocês. Tem uma coisa assim de be your own cheerleader. Não sei de onde que vem isso. Seja seu próprio líder de torcida. É como se você tá nesse seu próprio time de lutar por você mesmo, por você mesmo. Isso aqui é muito legal. Uma energia muito, muito, muito bacana. Vamos lá, esclarece pra mim a roda da fortuna, por favor. Ó. E vocês estiveram nesse espaço aqui, ó. Aqui é a carta do enforcado. Vocês estiveram nesse espaço aqui de autossacrifício, né? De aprendizado, de não conseguir sair mesmo, porque essa pessoa aqui tá amarrada tanto pelos pés quanto pelas mãos nessa carta. Então, de que vocês saíam disso só quando vocês tivessem o aprendizado necessário. E aqui vocês tiveram, então vocês estão saindo, tá? Vamos lá, a carta da estrela, esclarece, por favor. O inesperado. E essa carta da estrela, ela tá trazendo pra mim, ao lado dessa roda da fortuna, que você recebeu muitas coisas negativas na sua vida. Então, você, numa posição de sacrifício, sabe aquela coisa de chutar cachorro morto? Fizeram isso com você. Então você tava no chão já e as pessoas se aproveitaram disso para te deixar numa pior ainda. Eu não sei quem foram essas pessoas que você se relacionou, mas lembra que eu falei que vocês já passaram por poucas e boas? É como se você tivesse aprendido o que é a vida, mas aqui no sentido muito negativo,
Lembra que eu falei dessa coisa de você não esperar mais nada? De que nada de legal venha? Porque você já passou por muita coisa. E assim, você aprendeu o que é o lado ruim da vida. Você sabe o que é o ruim. Só que você não sabe o que é o lado bom ainda. E é isso que parece que a vida tá querendo te mostrar. Olha, sabemos que você já passou, que você já aprendeu. Entendeu que se você não se valorizar, é isso que vão fazer com você, vão chutar o cachorro morto. Então você precisa se valorizar, você precisa se colocar de pé para as pessoas entenderem que você consegue se defender, que você sabe se defender, que você sabe o que está acontecendo, que você tem o seu valor. Porque se você não vê, ninguém vai te colocar esse valor. Agora que você já entendeu isso, a gente vai te dar um presente, que é alguém que te valoriza como você se valoriza. E aqui num sentido de entender todo esse trabalho que você tem feito e que vai te valorizar da maneira como você merece, tá? Esclarece para mim mais de copas, por favor. Um acaso. Uau, que cartão! É como se você tivesse sempre que ter lutado, né, pelo seu lugar, e aqui não. Sabe aquela coisa de o que é seu já te espera de braços abertos? Então aqui é sobre isso. A vida vai te colocar aqui no caminho, o destino, depois de tudo que você passou. É um presente, gente, é um encontro, é alguma coisa que... uma situação destinada, é uma pessoa que... não sei aqui o que é, se é situação, se é pessoa, se é grupo, se é trabalho, vai ser diferente para cada um. Mas é que eu sei que é um presente, vocês vão sentir que é um presente do destino na vida de vocês. E aí, para uma grande maioria, como temos um as de copas, eu me arrisco a dizer que a gente tá falando de vida amorosa, tá? Do amor que você recebe. E aqui é um amor que você recebe do divino, que a vida vem te dar. Olha o que receba o que a vida vem te dar. E aqui é um baita de um presente, tá? Então, vocês vão entender que valeu a pena vocês terem se valorizado. Para que vocês consigam chegar e manter esse nível de valor, tá? De amor próprio. Para conseguirem receber isso que vocês vão receber. Essa pessoa que vai chegar. Esse encontro aqui. Inesquecível. Para alguns. Se existe ainda alguma distância, se isso aqui ainda não aconteceu, tem uma coisa assim de por pouco tempo, porque os ases, eles falam de situações quase imediatas, né? Então vamos lá, conselho final que o pessoal escolheu aqui, grupo 3. Ó. E ao contrário. Tem, dome e segure. Então é como se você sentisse que nessas situações passadas você teve que se domar, que se segurar. E você aprendeu que não. Você precisa ser você mesmo, você é indomável. Ninguém vai te segurar aqui. É isso. E é por isso, pela sua ousadia, por você ser quem você é, por você ter essa força, esse carisma, por você ter passado pelo que você passou, não ter deixado a vida te amargar. Tá tentando ver a vida com olhos mais leves, que a vida vai te ajudar a ver a vida do jeito mais leve, de um jeito bom. Agora você vai entender o que é o bom da vida. Porque discernimento você já tem para entender o que não é legal. Então, apenas receba o que é de seu merecimento, tá bom? Então, gente, que leitura lindíssima, grupo 3. Uau! A mensagem aqui para vocês foi essa. Eu espero que fiquem todos aqui muitíssimo bem. E beijinhos de poema. Tchauzinho, galera.